Oi pessoal, então vamos continuar aqui com o curso de Banco de Dados 1 e dessa vez vamos falar sobre o controle de concorrência usando locks e transações em SQL. Essa aula ela pressupõe que vocês já tiveram a aula sobre transações e controle de concorrência, escalonamentos de transações, etc. Então, a gente sabe que o desejável é que a gente tenha transações e escalonamento de transações que respeitem as propriedades ACID dos bancos de dados. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é possível conseguir esse tipo de propriedade utilizando escalonamentos seriais, mas escalonamentos seriais não são eficientes para sistemas de computação. Portanto, a ideia aqui é que a gente consiga uma técnica de controle de concorrência que garanta escalonamentos corretos, que respeitem as propriedades ACID, mas que não sejam seriais. A gente viu que os escalonamentos que têm essa propriedade são os escalonamentos serializáveis. Então, o que a gente vai estudar hoje aqui é uma técnica possível para conseguir serializabilidade utilizando locks. Né? Então, começa a aula discutindo o que são locks, os tipos de locks. Depois a gente vai ver o protocolo two-phase lock que utiliza a técnica de locks para obter serializabilidade em escalonamentos. Bom, primeiro, a ideia então é que a gente faça controle de concorrência usando locks. Essa técnica dos locks é uma das principais técnicas para controlar a execução concorrente de transações em bancos de dados. E o que a gente está chamando de lock aqui é simplesmente uma variável associada a um item de dados em um banco de dados. Um item de dados eventualmente pode ser qualquer unidade de armazenamento de dados em banco de dados, pode ser um item de dados. Na prática, a gente vai ver depois, a gente está falando de registros ou tuplas de uma tabela. Porque há um overhead inerente no gerenciamento de locks, portanto, se a gente tiver uma granularidade muito fina de item de dado, esse overhead pode ser demais, prejudicando o desempenho do sistema. Bom, então, isso porque geralmente existe uma variável dessas, um lock, para cada item de dados. A ideia é que essa variável descreve o estado do item com respeito às possíveis operações que podem ser realizadas. E quando utilizado corretamente, esse tipo de variável ajuda a sincronizar o acesso a transações que sejam concorrentes. Existem dois tipos de locks, basicamente, que precisam ser estudados. Os locks são binários, que têm apenas dois estados, lock e unlock. Ele é muito simples, mas também muito restritivo, e não é usado na prática, mas a gente estuda aqui para poder introduzir o próximo tipo de lock, que são os locks multimodo, ou locks shared exclusive. Eles são bem mais gerais e são usados na prática em SGBDs. E ao contrário dos locks binários, eles não têm dois estados, têm três estados. Read lock, write lock e unlock. Inicialmente falando sobre locks binários, os locks binários eles garantem exclusão mútua em um item de dados, de modo que em um dado instante, somente uma transação pode manter o lock de um item de dados X qualquer. A ideia é que a transação vai verificar, usando essa primitiva lockx, se o valor da variável lockx for igual a 0, então x pode ser acessado por uma transação, e se lock x for igual a 1, x não pode ser acessado por essa transação. A ideia é que a transação execute um comando lockx, né, que tem a seguinte estrutura. Como é que funciona esse comando? Ele verifica se o valor de lockx é igual a 1, e se for a transação que executou o lock item x, ele é forçado a esperar em uma fila que é de x. Então percebam aqui que a gente tem uma fila associada também a cada variável lock, portanto a cada item de dados controlado por essa variável. Ao contrário, se o valor de lockx é igual a 0, o valor de lockx é trocado para 1, e a transação que executou o lock item x pode então acessar o item de dados x. Quando a transação terminar, ela executa terminar suas operações, ela executa o unlock item x, o que faz com que a variável lockx vire 0, se torne 0, seja valor 0. E um outro efeito é que a execução de unlock x acorda a próxima transação que está esperando na fila Q de x, se houver alguma transação.
Uma coisa importante é que as instruções lock item x e unlock item x têm que ser implementadas como situações críticas no sistema operacional. Isso significa que durante a execução dessas operações, as instruções não podem ser interrompidas, não pode haver preemptação na execução. Além disso, cada item x vai ter uma fila para organizar a espera das transações, como a gente já falou. No gerente de locks, que é o componente do SGBD que controla o acesso aos locks, esse gerente mantém uma tabela onde eu tenho as seguintes entradas: item ID, que é o ID do item que está sendo controlado, o valor do lock, no caso do lock binário 0 ou 1, a transação que detém o lock naquele momento e uma fila que armazena as transações que estão esperando pelo lock. Então esse componente, o gerente de locks, é o subsistema do SGBD que mantém a tabela de locks e garante o controle de acesso. Existe um conjunto de regras para executar os locks binários. Uma transação T, ela deve executar o lock item X antes de fazer o read X ou o write X, e deve executar um unlock item X depois de read X ou write X. A gente vai ver depois que esse depois não significa ser exatamente depois, mas tem que ser depois. Não precisa ser o próximo comando antes do read ou do write, mas precisa executar. A transação T, ela não deve executar o lock item X se ela já tem o lock X. Nesse caso, o que a transação faria era bloquear ela própria. E não pode executar um unlock item X a menos que ela já tenha o lock de X. O lock binário, como a gente falou, é muito restritivo, então na prática o que é usado é um outro tipo de lock, que são os locks chamados multimodo. Um lock multimodo pode assumir 3 estados: read lock, write lock e unlock. O read lock, também chamado de lock compartilhado, quando o item X está nesse modo, o lock do item X está nesse modo, enfim, o lock multimodo desse item X está nesse modo, várias transações são permitidas para leitura nesse item, mas nenhuma transação pode escrever no item. No modo write lock, ou lock exclusivo, somente uma transação pode acessar o item. Nesse caso, a tabela de locks, e claro, no unlock qualquer transação pode acessar. Na tabela de locks você tem uma pequena diferença, tem o item, o valor do lock. Aqui eu tenho uma lista das transações que estão fazendo leitura. Aqui eu tenho a transação que executou o lock, as transações que executaram o lock. E aqui eu tenho a fila de transações. Nesse caso as regras mudam um pouco. A transação T deve executar o read lock ou write lock antes do read X. Com certeza tem que executar o write lock antes do write X. E o unlock depois do read X e do write X. E ela não deve executar o read lock se ela já tem o bloqueio do item. Não deve executar o write lock se ela já tem o bloqueio do item. E não pode executar o unlock X a menos que ela já tenha o bloqueio do item. Existem implementações onde você pode fazer, o programador pode fazer um upgrade dos locks, ou seja, upgrade, ou a conversão dos locks multimodo. Essas conversões são de dois tipos: upgrade. A transação T é a única transação que possui bloqueio de leitura para X. T pode executar o write lock X. E downgrade, uma transação T pode executar inicialmente um write lock X e mais tarde executar um read lock X sem precisar desbloquear. Claro que essas são exceções à regra geral. É importante destacar que o simples uso dos locks ele não garante a propriedade de serializabilidade, que é o que a gente está procurando. Então aqui tem um exemplo onde a gente vai ter atualizações perdidas. Então vamos supor que uma transação 1, executada por Joe, uma transação 2 executada por Fred, concorrem no acesso aos itens de dados X e Y. A transação 1 inicialmente executa um write lock X, que bloqueia o item de dados X para acesso, então nenhuma transação pode entrar agora. Ele então faz uma leitura de X. O X nesse momento tinha um valor 4. Fez X, recebe X menos N, o que vai trocar o valor de X supondo para 2. E aí faz o desbloqueio. Outra transação 2 depois do desbloqueio entra para acessar X.
Nesse momento, vejam que x não foi escrito pela transação 1. Então, a transação 1 faz o write lock x, a transação 2 faz o write lock x, lê o item x, que tem o valor 4, já que essa transação não escreveu ainda, x recebe x mais n, que torna x o valor 7 nesse exemplo, e unlock x. Então, nesse ponto aqui, a atualização, essa atualização aqui, vai ser perdida. Então, write lock x, escreve o x, o que vai escrever o valor 2, que é o valor de x que a transação não conhece, faz o desbloqueio, depois bloqueia o item y, lê o item y. Nesse momento, a transação 1 perde o acesso, é preemptada. Transação 2 faz uma escrita de x, e escreve o valor 7, sobrescrevendo, portanto, o valor 2. Então veja que nesse ponto a gente perdeu aquela atualização. Okay? O acesso ao item Y não muda porque nesse caso a concorrência é somente sobre o item X. Então veja que nesse caso a atualização feita por T2, por T1, é perdida. Certo? A gente perde essa atualização 2 aqui. Então, o simples fato de usar locks não garante serializabilidade. Depois a gente vai ver uma maneira de usar locks para garantir, então, a serializabilidade. Aqui tem um outro exemplo, né? Nesse exemplo aqui, eu tenho transações T1 e T2. Inicialmente, X tem 20, Y tem 30. Essa é a transação 1, lê Y, bloqueia Y para leitura, lê Y, desbloqueia, bloqueia X para escrita, lê X, atualiza o valor de X, escreve X e desbloqueia X. Transação 2 faz o contrário, né? Bloqueia X para leitura, lê o valor de X, desbloqueia X, bloqueia Y para escrita, lê Y, atualiza o valor de Y na sua variável interna, escreve Y e faz o desbloqueio. Nesse caso, se a gente fizer escalamentos seriais, T1 seguido de T2, X terá o valor 50, Y terá o valor 80, e T2 seguido de T1, X terá o valor 70, Y terá o valor 50. Agora, se a gente, nesse caso, executa esse escalonamento, os valores finais não vão ser nenhum nem outro. Nesse caso, X terá 50 e Y terá 50. Porque o que acontece aqui é que o desbloqueio de Y permitiu que X entrasse, fizesse a operação em X e Y, e quando eu ganhei de novo, a T1 ganhou de novo acesso ao item X, o valor já havia mudado. Então aqui é um outro exemplo onde o simples fato da gente bloquear e desbloquear os itens não garante serializabilidade. Então, o que a gente faz, na realidade, para conseguir serializabilidade nos escalonamentos é utilizar os bloqueios de acordo com um protocolo bastante conhecido, que é o chamado Two-Phase Lock ou 2PL. Então, o Two-Phase Lock é um protocolo para utilização de bloqueios para garantir controle de concorrência e serializabilidade das transações. Ele é chamado de protocolo de bloqueio em duas fases, porque os bloqueios e desbloqueios ocorrem em fases distintas da execução da transação. Numa transação que segue o 2PL, todos os bloqueios, né, o read lock, write lock, devem preceder o primeiro unlock. Ou seja, eu não posso fazer nenhum unlock antes de ter bloqueado todos os meus itens de dados. Então, o 2PL é executado em duas fases. Na primeira fase é a expansão, onde os locks são obtidos, mas nenhum lock é liberado. E depois a fase de contração, onde os locks são liberados, mas nenhum novo lock é obtido. Então, o número de locks cresce na primeira fase e somente diminui na segunda fase.
Todos os locks são obtidos, depois os locks são liberados. Então aqui duas transações, exemplos de duas transações que seguem o 2PL. Então a transação T1 faz um bloqueio de leitura de Y, lê o item Y, bloqueia X para leitura, e somente depois que o bloqueio de X ocorre é que eu posso desbloquear o item Y. Nesse exemplo aqui, vejam, o item Y ele não é mais acessado na transação inteira. Então eu poderia ter desbloqueado o item Y logo depois de ter feito a leitura, como a gente fez nos exemplos anteriores. Mas eu segurei o desbloqueio do item Y até que eu bloqueasse o item X. Então essa transação T1 segue o 2PL. Então vejam que depois desse primeiro lock eu não tenho mais operações de bloqueio, somente desbloqueios. Que é esse aqui, que é feito, claro, seguindo a regra normal, depois que o item X é acessado. Okay? Mesma coisa que vale para a transação T2. Faço a leitura de X, bloqueio de leitura de X, faço a leitura de X, bloqueio o item Y e só depois faço o desbloqueio do item X. Né? Então, de novo, segue 2PL, porque não há desbloqueio, não há bloqueios depois do primeiro desbloqueio. Só para mostrar aqui o contraste, vou voltar às transações anteriores. Vejam que nesse caso aqui, eu desbloqueei o Y logo depois que eu usei, tá certo? E depois do unlock, fiz um write lock. Então vejam que essa transação aqui ela não segue o 2PL, a mesma coisa essa transação, porque há um lock depois de um unlock. Então essa transação não segue o two-phase lock, não segue o 2PL. A importância do 2PL em transações é que é possível demonstrar que se todas as transações que participam de escalonamento S seguem o 2PL, então o escalonamento S ele é garantidamente serializável. Né? Portanto, o correto, que é nosso objetivo em transações para controle de concorrência. Portanto, não seria necessário aplicar o teste de serializabilidade, aquele que usa o grafo de conflito, ou grafo de concorrência, sobre o escalonamento S. Então, se todas as transações que participam do escalonamento seguem o 2PL, né, ele é serializável por construção. A ideia, então, é que o mecanismo de controle de concorrência do SGBD garanta o 2PL. Isso para que a serializabilidade seja efetivamente garantida. A ideia, pessoal, é que quando o SGBD recebe uma transação para processar, antes dessa transação ser liberada para execução, ser transformada, portanto, num processo que vai rodar no sistema operacional, o SGBD instrumente essa transação, o core dessa transação, com as primitivas de bloqueio, read lock, write lock e unlock, de acordo com as regras de bloqueios que a gente viu e agora de acordo com o 2PL. Ou seja, os bloqueios devem acontecer, os bloqueios de leitura devem acontecer antes das leituras, os bloqueios de escrita devem acontecer antes das escritas, os desbloqueios devem acontecer depois que as escritas e as leituras forem executadas, e além disso eu não tenho nenhum desbloqueio antes que eu termine de fazer todos os bloqueios. Então, a aplicação das regras de bloqueio junto com o 2PL é que garante o controle de concorrência e a serializabilidade entre no escalonamento das transações que estão participando. O 2PL, então, é o mecanismo básico dos SGBDs para garantia de controle de concorrência. Tá? O programador, embora possa inserir primitivas de bloqueio nas suas transações, o mais normal é que as transações sejam submetidas e o SGBD seja responsável pela introdução das primitivas de bloqueio de forma automática e, portanto, garantindo a serializabilidade. Existem maneiras de desativar, a gente vai ver depois quando for ver como é que funcionam transações em SQL. E nos trabalhos práticos vocês também vão ter oportunidade, no trabalho prático 3, vocês vão ter oportunidade de experimentar como é que são feitas e controladas as transações em linguagem SQL. O 2PL, como já é possível perceber, eventualmente ele vai prejudicar o nível de concorrência e, portanto, o desempenho do sistema como um todo. Isso ocorre porque,
por várias razões. Por exemplo, uma transação T, ela pode ter que segurar um item X somente porque precisa bloquear um outro item Y mais na frente antes de liberar X. Então a gente viu até esse exemplo, né? Como eu não posso simplesmente desbloquear, eu posso ter que segurar um item até que eu esteja pronto, até que eu tenha que bloquear um outro item. Assim, uma outra transação que pode ser uma outra transação que esteja querendo acessar X, ela pode ter que esperar para acessar X mesmo que eu não precise usá-lo. Da mesma maneira, T pode ter que bloquear Y muito antes do necessário para poder liberar um item X e, portanto, permitir que as transações sigam adiante. Se Y é bloqueado antes do necessário, pode ser que a transação que tem que esperar por Y, mesmo que esse item ainda não tenha sido usado. Então, eu tenho algumas questões relacionadas à perda do nível de concorrência quando eu uso o two-phase lock. O two-phase lock ele tem algumas variações importantes. A primeira delas é chamada de 2PL conservativo. 2PL conservativo, a transação deve bloquear todos os itens antes que a transação inicie. Então, logo no início, antes da primeira operação da transação, no 2PL conservativo, a transação vai bloquear todos os itens, tá certo? Isso é feito usando uma pré-declaração de read set e write set, ou seja, um conjunto de itens que serão lidos e um conjunto de itens que serão escritos. E aí, portanto, a primitiva de bloqueio é inserida para esses dois tipos de bloqueios logo no início. Se algum dos itens não pode ser bloqueado, nenhum vai ser e a transação vai esperar por todos os itens. A grande vantagem desse tipo de variação do 2PL, 2PL conservativo, é que se você usa 2PL nas transações de um escalonamento, eu não vou ter o fenômeno de deadlocks, que a gente vai falar depois o que é o deadlock, mas esse tipo já adianto que esse tipo de variação do two-phase lock ele garante a ausência de deadlock. A desvantagem é que é difícil de implementar na prática, porque nem sempre eu consigo definir de antemão quais são os itens que eu vou realmente ter que bloquear. Esses itens podem aparecer dinamicamente, por exemplo, a partir de condições que ocorrem dinamicamente durante a execução da transação. Então, na prática, é bastante difícil de implementar o 2PL conservativo. A segunda variação importante do 2PL é chamada de 2PL estrito. A ideia é que no 2PL estrito nenhum write lock é liberado até que a transação execute um commit ou um abort. Então, o que vai acontecer aqui é que nenhuma transação pode acessar um item até que a transação que fez esse write lock comprometa ou aborte. A gente falou na aula passada sobre escalonamentos estritos, ou seja, onde não é necessário fazer rollback em cascata. Então, esse tipo de escalonamento do 2PL estrito, ele garante a ocorrência de escalonamentos estritos. Esse 2PL estrito é a variação mais popular do 2PL, que é adotada na maioria dos SGBDs, mas ele não é livre de deadlocks. Deadlocks podem acontecer, depois a gente vai falar sobre deadlock em alguns momentos, aqui já vamos chegar lá. Então a ideia aqui é que eu não vou liberar nenhum lock de escrita antes que a transação comprometa ou aborte, certo? Então eu tenho que, se uma transação está adquirindo locks, ela só vai liberar esses locks depois do commit. Então todas as transações que precisam acessar, elas vão ter que esperar, não tem muito jeito. Mas ele é muito importante porque, justamente por essa propriedade de garantir escalonamentos estritos, ou seja, sem necessidade de rollback em cascata, e portanto propriedades ácidas são respeitadas aqui. O 2PL rigoroso é uma variação do estrito, onde nenhum write lock ou read lock é liberado até que a transação execute um commit ou um abort. Ele é similar então ao 2PL, só que ele é mais estrito, só que ele é mais restrito, porque ele também mantém os read locks bloqueados. Esse 2PL rigoroso ele é mais simples de implementar, já que todos os locks são mantidos até o commit. Então é muito mais fácil de implementar esse cara do que o 2PL rigoroso do que o 2PL estrito. Mas repito que o 2PL estrito é a variação mais popular do 2PL e é utilizada na prática. Vejam então que essas variações do two-phase lock, elas reduzem ainda mais o nível de concorrência do sistema. O interessante é que se a gente utilizar o conservativo, né, onde
onde eu faço todos os bloqueios no início, né, do espelho conservativo, e usar o rigoroso, onde eu faço todos os bloqueios no fim, o que eu vou ter são escalonamentos seriais, né? Ou seja, as transações elas vão executar de maneira serial. Outra coisa também interessante de mencionar é que o 2PL ele garante que os escalonamentos são serializáveis. O 2PL ou qualquer dessas variações. No entanto, a gente pode ter escalonamentos serializáveis que não usam 2PL, tá certo? Bom, então fala um pouquinho sobre o deadlock. O deadlock é um fenômeno que ocorre quando cada transação em conjunto de duas ou mais transações está esperando por um item X, então ela está bloqueada esperando por um item X, mas X está bloqueado por uma outra transação T' nesse conjunto de transações, que portanto estão esperando também pela transação que está esperando por X. Assim, cada transação do conjunto está em uma fila, esperando que uma outra transação libere o item de dados. Então temos um exemplo aqui daquelas duas transações que a gente está acostumado. As transações, vejam que elas seguem o 2PL. Então a transação lê o Y, bloqueia Y para leitura, desculpa, lê o Y, né? Depois bloqueia X para escrita, desbloqueia Y, lê o item X, atualiza X, escreve X e desbloqueia X. A transação T2 é simétrica, ela lê o item X, bloqueia para leitura o item X, lê o item X, bloqueia Y para escrita, desbloqueia o X, portanto essa transação também segue o 2PL, lê o item Y, X recebe X mais Y, né, atualiza Y, escreve Y e faz o desbloqueio. Então vamos supor um escalonamento de duas transações onde eu vou ter um deadlock. Então vamos lá. Transação T1 faz o bloqueio do item Y, né, primeira instrução de T1. Bloqueia o item Y, faz a leitura do item Y e nesse momento essa transação perde o acesso ao item Y. Ok? Desculpa, perde o acesso, é preemptada, sai do processador. Transação 2 então entra, faz o bloqueio de X e lê o item X. Bom, nesse momento T2 é preemptado e perde o processador. E tenta fazer um bloqueio em X. Veja, esse bloqueio vai fazer com que 1 espere por T2, certo? Que tem um bloqueio de leitura de X, então eu não posso bloquear para escrita porque há um bloqueio de leitura em T2. Qual seria a próxima instrução que T2 seria executada? Então nesse ponto aqui, T1, já que vai ter que esperar, ela é preemptada e T2 entra para executar. A próxima execução, depois do read item X, é o write lock Y. É essa instrução aqui. Mas write lock Y causa que T2 bloqueie, porque o bloqueio de leitura é detido pela transação T1. Então, T1 está esperando em X por T2, né? E a partir desse momento, T2 espera em Y por T1. Né? T1 não vai ser liberada porque T2 não consegue avançar para executar o unlock de X e T2 não consegue avançar porque T1 está bloqueada esperando para executar o unlock em Y. Então as duas transações ficam esperando uma pela outra e nenhuma das duas avança. Então esse é um exemplo de um deadlock de duas transações. Okay? Existem várias técnicas para controle de deadlock. Deadlock é um problema bastante complicado. Uma possível forma de evitar a ocorrência de deadlocks é eliminar essa possibilidade através do 2PL conservativo. Mas como a gente já viu, o 2PL conservativo ele é difícil de ser implementado na prática. Então, geralmente ele não é adotado, portanto, os SGBDs eles não eliminam a possibilidade de ocorrência de deadlocks. Agora existem técnicas para prevenir a ocorrência de deadlock e para detectar a ocorrência de deadlock. Então, para prevenir o deadlock, a ideia é que uma transação que solicita um novo lock é abortada se existe a possibilidade de deadlock. Então, sempre que eu detecto que um deadlock pode acontecer, assim que a transação solicita um lock, ela é abortada. Certo? E a outra possibilidade é que o SGBD periodicamente verifica a ocorrência de deadlocks.
Se eu tiver um deadlock, uma das transações que está presa no laço, né, veja que pode ter mais de duas transações, no nosso exemplo foi de duas transações, mas pode, claro, obviamente, ter mais de duas. Então, quando o SGBD, ele periodicamente verifica alguns deadlocks, e se houver, uma das transações, que é a transação chamada de vítima, é abortada e as outras podem então continuar. Então vamos ver a técnica de prevenção de deadlocks com timestamp. Primeiro prevenção e depois detecção. Então, a ideia é que cada transação sendo executada vai receber um timestamp único, ou seja, um selo de tempo, dizendo em que momento, em que hora de relógio essa transação começou. Ele é único para cada transação. A ideia é que, desse timestamp, é que se a transação T1 ela iniciou antes da transação T2, então o timestamp de T1 é menor do que o timestamp de T2. Então pensem num relógio, né? num carimbo que diz o momento que a transação começou. Então esse seria o timestamp de todas as transações. Nessa situação, existem dois tipos de comportamento: a wait die e a would wait. Wound wait. Então, a ideia aqui, se a transação S1, ela ocorre antes da transação S2, T1 pode esperar. Se não, T1 é abortada e reiniciada com o mesmo timestamp. Na would wait, se TS1 é menor do que T2, eu vou abortar T2 e restartar depois com o mesmo timestamp, se não T1 pode esperar. Então a transação mais nova é sempre abortada. Essa aqui é a ideia. Outra possibilidade é eu prevenir deadlock sem uso de timestamps. Então a ideia da primeira técnica, tal de sem espera ou no waiting, é que se uma transação não pode obter um lock, ela aborta depois de um tempo predefinido. Então a ideia é que, por exemplo, nesse caso aqui, né, esse write lock, eu ia tentar bloquear o X, e se eu demoro a bloquear o X, em vez de eu ficar esperando na fila, a transação é abortada. Então isso vai evitar que o deadlock aconteça. Vejo que isso é eventualmente temerário, porque pode ser que realmente a transação T2 ela esteja em operação e isso simplesmente esteja demorando, ela não está travada. Então nesse caso eu ia abortar T1 sem necessidade. Então essa é a técnica sem espera ou no waiting, né? Se uma transação não pode obter um lock, ela aborta depois de um tempo predefinido. E a próxima técnica é a chamada espera cautelosa ou cautious wait. A ideia é que seja uma transação T1 que tenta bloquear o item X, que já está bloqueado por TJ. Se TJ não está bloqueado por algum outro item, então a TI pode esperar, senão ela é abortada. Então a ideia é simplesmente saber se TJ já está bloqueado por algum outro item. A transação, ou seja, que está bloqueando o item que TI precisa. Então, a ideia é que se isso acontece, se TJ não está bloqueado por algum outro item, então eu espero a TJ terminar para poder andar. Senão a TI é simplesmente abortada, a transação I é simplesmente abortada. Um problema que pode acontecer aqui nessas técnicas é a chamada de inanição, né? Uma transação ela sofre de inanição se ela é impedida de progredir por outras transações durante um longo período de tempo. Então a ideia é que essa transação é vitimada, e muitas vezes, pelo protocolo de controle de deadlocks. Então isso pode acontecer quando o esquema de bloqueio e desbloqueio é injusto, que prioriza determinada transação sobre outras, ou o esquema de prevenção de deadlock que vitimam a mesma transação repetidas vezes. Para evitar a inanição, aquelas técnicas wait, die e wound wait, elas ajudam a evitar a inanição. Bom, a gente viu até agora esquemas teóricos de controle de concorrência baseado em bloqueio usando 2PL e o que acontece com as transações quando elas executam esse 2PL, tanto do ponto de vista de perda do controle de concorrência, como eventualmente a ocorrência de deadlocks e inanições. O que a gente vai ver agora é um pouquinho sobre como é que funcionam as transações na prática em SQL. Essa parte é bem resumida aqui nos slides, porque tanto em sala de aula a gente vai ver exemplos de transações em SQL,
como no trabalho prático 3 vocês também vão construir transações em SQL e vão ver isso aqui mais na prática. Então, existem basicamente duas maneiras como as transações funcionam em SQL. Primeiro, a interface de SQL genéricas, dessas que vocês estão acostumados a usar para executar comandos em linha de comando, né, do SQL. A ideia é que cada comando vai ser implicitamente considerado como uma transação, embora a gente tenha como controlar transações nesse tipo de interface. Inclusive o exemplo que eu vou usar em sala de aula para mostrar para vocês usa esse tipo de recurso. Mas o default é que cada comando que eu escrevo e dou Enter é implicitamente considerado como uma transação. No SQL embutido, ou seja, quando eu embuto primitivas, comandos SQL dentro de linguagem de programação, o begin transaction ele é implícito e o fim das transações é implicitamente declarado com comandos commit ou rollback, tá certo? Então sempre que uma transação termina, isso é indicado pelo commit ou rollback. Então a gente explicitamente escreve esses comandos. Um exemplinho simples aqui de comandos em SQL embutidos em C. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é declarar algumas variáveis compartilhadas. Então a primeira coisa que foi feita aqui foi declarar algumas variáveis compartilhadas. Então em C, né, nesse protocolo de SQL embutido, a gente teria aqui as variáveis conta1, conta2 inteiro, saldo1 inteiro e valor inteiro. E aí, no próximo passo, a gente vai associar os comandos SQL a essas variáveis. Então, vejam só, aqui primeiro, a gente tem uma consulta na tabela saldo, onde os resultados serão armazenados tabela saldo não, na tabela contas, onde o valor do atributo saldo vai ser armazenado na variável saldo1. As condições do select where, né? Conta num igual o conteúdo dessa variável conta1. Se saldo 1 maior que valor, então eu vou fazer um update, onde eu vou fazer set saldo igual a saldo mais valor, conteúdo da variável é valor, where conta num igual a 2 pontos conta. Então lembrem-se, essas variáveis que tem 2 pontos na frente, saldo, 1, conta 1, valor, etc., foram declaradas aqui na seção de declarações em SQL. Isso aqui é como seria feito em SQL embutidos em C. Vocês estão fazendo em Python, é um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. E aí faço um update em contas, faço saldo igual a saldo menos valor, onde conta 1 igual a conta 2. Então é aquele clássico caso de transferir o valor, né, de conta 2 para conta 1, que a gente já fez aqui várias vezes. Aliás, de conta 1 para conta 2, né, porque eu estou somando no conta 1, conta 2 e estou subtraindo de conta 1. Se então o saldo, né, existe saldo é positivo, eu vou fazer um commit, senão eu vou fazer um rollback. Então isso aqui seria uma transação típica usando SQL. Então vejam que, tirando os comandos normais de SQL, select, update, etc., a única coisa que eu tenho aqui a mais é o commit e o rollback, tá certo? Então o que eu estou assumindo implicitamente? Que isso aqui terminou a transação. Ou a transação terminou com commit ou terminou com rollback. Vejam que o SGBD, quando recebe o código dessa transação, ele consegue verificar que aqui ele tem que fazer um bloqueio de leitura, aqui tem que fazer um bloqueio de escrita e assim por diante. E aqui é quando eu vou liberar os bloqueios. Se eu estiver, por exemplo, usando o 2PL estrito, é aqui que eu vou liberar os bloqueios depois do commit e depois do rollback. Então é fácil para o SGBD instrumentar o código da transação para execução usando as primitivas de bloqueio. E claro, o início da transação começou aqui nesse select, porque eu sei que nenhuma outra transação estava aqui antes do commit nesse código. Então é fácil da gente também determinar o início da transação, que é implícito no caso do SQL. Em um SGBD, as transações por default são de leitura escrita, mas eventualmente eu posso dizer que as minhas transações são somente de leitura. Então eu usaria o comando SQL, que é o set transaction read only. O SGBD pode tirar vantagem de que não há escritas e aumentar o grau de concorrência nesse caso, tá certo? Então se eu, por exemplo, minha aplicação só é de leitura, por exemplo, aplicações analíticas, né, que não fazem escritas no banco de dados, né, só fazem ler os dados e produzir resultados externamente. Então nesse caso as minhas transações são todas de leitura. O SGBD pode evitar, por exemplo, de armazenar variáveis de bloqueio
já que os bloqueios de escrita são sempre liberados para escrita, né? Todo mundo está escrevendo. Então eu posso aumentar o grau de concorrência do sistema e, portanto, o desempenho, evitando indicando para a CBD que todas as minhas transações são de escrita, tá certo? A gente tem trabalhado aqui com a hipótese de que todos os escalonamentos que a gente quer produzir são serializáveis. Mas, eventualmente, por alguma razão, eu posso melhorar o desempenho do sistema diminuindo o grau de controle de concorrência do sistema. Em SQL, isso é feito usando esse comando setTransactionIsolationLevel, e aí eu tenho 4 opções. Read Uncommitted, onde eu permito leituras de itens de dados não comitados. Read Committed, onde eu posso ler, somente posso ler dados comitados. Repeatable Read, que garante que 2 leituras feitas pela mesma transação terão sempre o mesmo valor. E o Serializable. O Serializable é aquele que produz, então, escalonamentos serializáveis. Vejam que isso aqui é feito a nível da transação. Na transação eu digo setTransactionIsolationLevel. E aí é assumido esse nível de isolamento. Na maioria dos casos, esse serializable significa o 2PL estrito, né? Aquele onde os desbloqueios só são feitos depois que as transações comitaram ou abortaram. Desbloqueios de escrita. No Read Commit, então, eu permito leituras sujas, ou seja, dados escritos por transações que ainda não tenham comitado. Então, as leituras sujas são leituras de dados sujos, ou seja, dados escritos por transações que ainda não tenham comitado. No Repeatable Read, se uma transação é recuperada por uma consulta na transação, então ela será garantidamente recuperada em consultas subsequentes da mesma transação. No entanto, se novas tuplas forem inseridas por outras transações, entre as duas consultas, elas podem aparecer. Então, nesse caso, elas são chamadas de tuplas fantasmas ou phantom tuples. Então, o Repeatable Read permite a ocorrência das chamadas tuplas fantasmas. Resumindo aqui, os níveis de isolamento, o Read Uncommitted permite leitura suja, permite leitura dupla e permite tupla fantasma. Read Committed não permite leitura suja, mas permite leitura dupla e permite tupla fantasma. Repeatable Read permite leitura suja, leitura dupla e não permite leitura suja nem dupla e permite leitura fantasma, tupla fantasma. O Serializable não permite nenhum dos tipos de violação de isolamento. Portanto, é o Serializable que a gente conhece. Então, pessoal, isso aí a gente depois na sala de aula vai ver uns exemplos práticos aí de transações em SQL, e também vamos ver no trabalho prático 3, vocês também vão fazer, vão ter a experiência de escrever transações em SQL. Obrigado.